Olá pessoal, estou aqui para bater um papo com vocês, é um prazer ter recebido muitos comentários, elogios, sugestões, críticas construtivas, né? A gente tem gostado muito de interagir com vocês, embora fica sempre um medinho, né? Poxa, será que está sendo bem feito? Será que não? A gente sempre está procurando aprender e mostrar para vocês aquilo que a gente tem feito na nossa trajetória do Instituto Mas Pesquisa. Peço a vocês que acessem nossas redes sociais, dê um like lá, me disseram que tem uma importância muito grande lá, você dá um positivo lá, curtir nossos vídeos, né? E participar conosco, e bater um papo e nos ajudar a entender o que está acontecendo. Dentre muitas coisas que nós temos feito alguns vídeos, bate-papo, que a gente intitula como Você Não Sabe, Mas Precisa. Eu não sei, mas eu preciso saber, né? Talvez você não saiba também, mas precisa saber o que acontece, sobretudo em um dos assuntos que eu me especializei ao longo dos anos, que são eleições. Eleições e eleitores, perfil de eleitores. Mas eu quero bater um papo com vocês a respeito de 3 assuntos dentro desse aspecto que tem sido alvo de minha atenção especial. Um deles nós falamos bastante, para alguns talvez até exaustivamente, né? Não sei se eu agradei a todos, mas tem nos agradado saber que a ciência política consegue dar conta e rastrear um processo que vai direcionar a construção de uma candidatura. Então nós falamos do eleitorado, como disse para vocês que eu estudo eleitorado, então o eleitorado nem o que significa isso para a construção da terceira via. E fazendo uma tradução muito tranquila, muito simples, eu diria que, de acordo com o título de um artigo que eu estou escrevendo, a terceira via será o terceiro colocado nas pesquisas. O segundo tema que eu tenho estudado, que eu tenho analisado, acompanhado as notícias, né, e também rememorando um pouco as coisas que já se passaram, né, os outros processos eleitorais, onde esteve presente Luiz Inácio Lula da Silva nesses últimos 40 anos, né, sendo que nesses últimos 20 de maneira muitíssimo presente, né, porque o ano que vem vai completar 20 anos que ele foi eleito presidente pela primeira vez. Então, ver o que significa essas articulações políticas que ele tem feito, inclusive esse seu périplo, essa sua viagem, essa sua turnê pelo Nordeste, que deve estar terminando essa semana. E também conversar um pouco com vocês a respeito dessa sanha golpista de Jair Bolsonaro, que vai culminar aí, que terá seu ápice no dia 7 de setembro, né? Então, o que significa isso? O que significa a entrega desse pedido de impeachment do Alexandre Moraes e que também será provavelmente o pedido de impeachment do Barroso, talvez às vésperas desse 7 de setembro. Então vamos primeiro falar a respeito do eleitorado neném. O eleitorado neném é aquele que anseia uma terceira via que não seja nem o Lula e nem o Bolsonaro. Então, quem concorreu por essa terceira via já foi o Moro, já foi o Luciano Huck, tem aí também o Amoedo, que desistiram. Então, quem se transparece, apesar de o Mandetta ainda manter uma coisinha, né? Mas o Kassab, junto com o presidente do Congresso, ele provavelmente será candidato. Fora isso, quem vem demonstrando um acúmulo de força política é João Dória. Porque desde o momento que eu escrevi o artigo, que eu fiz o vídeo, que fizemos uma participação forte nas redes sociais, ou mesmo em entrevistas a respeito do eleitorado neném, eu dizia que não necessariamente que o João Dória será eleito presidente da República, ou que vai passar a ser o segundo colocado, né, ou que vai passar o Lula. Não. A análise tem que ser feita por partes. Para ser candidato a presidente da República e atingir o objetivo X ou Y, primeiro João Dória precisa acumular forças para ser escolhido dentro do PSDB como candidato tucano a presidente da República. Sendo assim, se nós analisarmos os pontos que o João Dória acumulou nesse último período, nos faz crer
que ele provavelmente aumentou a chance de atingir o seu intento, como falávamos aproximadamente 30, 45 dias atrás. Porque veja, nesse período, além de aprofundar essa questão da vacina, os atos referentes a conquistar o apoio do Fernando Henrique Cardoso, que é uma ala tucana antiga e histórica do PSDB. Além disso, conseguiu buscar também o eleitorado jovem, que é o filho do Bruno Covas, recém-falecido, né? Que, aliás, o garoto vai estagiar no governo do estado e já teve sua ficha de filiação abonada no partido PSDB. Mais do que isso ainda, ele conseguiu trazer como secretário de Estado, que inclusive é uma secretaria que vai cuidar da privatização da Sabesp, né? Trouxe como secretário dessa secretaria com esse fim, dentre os quais esse fim, Rodrigo Maia, ex-presidente do Congresso, que rompeu com o Democratas, saiu do partido ou foi expulso, ou coisa do gênero, né? Então, é do Rio de Janeiro. E as relações de Rodrigo Maia no Rio de Janeiro pode trazer ali 1, 2 votos pelas proximidades que o Rodrigo Maia talvez tenha com lideranças tucanas locais, talvez garantir ou virar um voto de algum convencional tucano do Rio de Janeiro, né? Para ganhar mais força nas convenções, onde provavelmente vai disputar com o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul. Junte-se a isso, que esse ato de trazer o Maia para coordenar a secretaria, que vai capitanear o processo de privatização da Sabesp, ele também agrada o mercado, cujas notícias políticas dentro do mercado apontam que um setor, um segmento do mercado já diz que está abandonando o Bolsonaro, abandonando o barco. Ou seja, esperando um candidato que se desponte como terceiro lugar, um pouco mais distante do quarto colocado, né, que possa ser alçado a essa condição. E eu digo que esses elementos de acúmulo de forças do João Dória me faz crer que ele aumentou a chance de ser o candidato tucano. Essa exposição pura e simples, né, além de todas as ações do Estado que ele deve ter programado para isso, mais uma equipe super profissional, grana, etc. Mídia, o setor da mídia que também terá como preferência João Dória e vai apostar num terceiro colocado como uma terceira via. Essa exposição vai fazer com que o João Dória ganhe 3, 4 pontos, o que vai fazer com que ele ultrapasse o Ciro Gomes. A distância entre eles é 2 pontos, uma pesquisa um tem 8, outro tem 6, outro tem 6, ou o Ciro Gomes tem 6, ele tem 4, depende de quais são os candidatos que são colocados no disco. Às vezes são colocados 2 candidatos tocando no mesmo disco, às vezes são colocados candidatos que não serão candidatos. Enfim, tem algumas pesquisas um pouco confusas. E nós estamos entendendo que, ao ser exposto, ao vencer as convenções, ele vai passar a ser terceiro colocado, Ciro Gomes vai permanecer quarto colocado e vai provavelmente perder espaço ou no mínimo não crescer. Por que ele vai não crescer? Porque ele teria 3 possibilidades de crescimento. Primeira possibilidade de crescimento é o crescimento regional, né? Onde ele teria um pouco mais de capilaridade, a região Nordeste. A região Nordeste é objeto de uma turnê do Lula de uma semana. E nesse quesito, o Lula conseguiu estar próximo das principais lideranças, como por exemplo, no Maranhão, que é governado pelo Flávio Dino, que era do PCdoB. A pedido do Lula, ele veio para o PSB. Nessa mesma Maranhão, o Lula foi recebido pelos 2 pré-candidatos ao governo do estado que querem o apoio do Flávio Dino, e não são do PSB, inclusive, né? E todos os 2 querem o apoio do Lula e do Flávio Dino, porque estão juntos. E Lula também foi jantar na casa da família Sarney. Então, o tamanho da história é essa. No Ceará, o governador é do PT, né? E tem participação do PDT. No Piauí, o governador é do PT. Na Bahia, o governador é do PT. Então, regionalmente, é muito difícil o Ciro Gomes crescer.
E partidariamente seria muito importante que o Ciro Gomes conseguisse fechar com um partido médio à esquerda e um partido também médio mais à direita, né? Agora, ele não conseguiu, o Ciro Gomes não vai conseguir fazer isso porque o Lula já ocupou esse espaço, inclusive aqui embaixo no Rio de Janeiro, onde tirou o Freixo do PSOL e trouxe para o PSB. Tudo isso, ou inclusive com isso, para apaziguar o clima em Pernambuco, cujo prefeito da capital é do PSB, da família Campos, e o governo do estado também é do PSB. Então, todo esse trabalho que o Lula tem feito, o tem transformado na principal figura política do país, a principal liderança. E mesmo com os partidos do Centrão, mesmo com os partidos ou parlamentares, ou forças políticas, que votaram a favor do impeachment da Dilma, o Lula está sentando e está conversando. Então, por esse caminho também, ele fecha umas portas de entrada do Ciro Gomes nos partidos de direita. Porque o Lula ele tem 4, 5, 6 vezes mais chance de ser eleito presidente da República, numericamente falando, pelo retrato, pela fotografia de hoje, do que o Ciro Gomes. Quase que 2 vezes mais que o Bolsonaro, né? E assim por diante. Então, o mercado econômico e o mercado da política vai ter olhos para aquele que está na frente, independentemente da ideologia. Neste sentido, esse fortalecimento do Lula e essa segurança, essa preocupação que ele tem de procurar não cometer talvez os mesmos erros ou sectarismos que cometeu nos processos passados, ele não vai entrar, digamos assim, com um pé murcho na bola, vai entrar com um pé de ferro na bola. Ele vai entrar pesado, entrando para não perder. E o cenário lhe é favorável, devido à atuação no mínimo, não condizente com aquilo que o povo brasileiro precisaria ou aquilo que foi prometido pelo candidato Bolsonaro nas eleições de 2018. Então, em todos os aspectos, a nova política não veio o fim da corrupção, não veio empregos, não veio melhora na economia, veio sim o atraso, sobretudo no questionamento no funcionamento das instituições e na incitação, o Bolsonaro a todo tempo atiçando o conflito social. Um conflito social baseado no preconceito, um conflito social baseado na fake news, um acirramento, inclusive, sobretudo, da sobrevivência concreta dos brasileiros, né? Então, o que nós teremos, o que está sendo proposto hoje por Jair Bolsonaro nas suas redes sociais, mais do que uma ameaça de golpe militar, onde os militares tomariam o poder, nossa preocupação, pelo menos a minha, não deve ser com esse golpe militar tradicional propriamente dito. Nós estamos passando cotidianamente, por pequenos e grandes golpes, né? E esses pequenos grandes golpes, eles não estão sendo executados lá no 7 de setembro, mas a construção, o descobrimento, você tirar a cortina, você tirar o disfarce dos elementos, sobretudo dos elementos armados, né? Nós vimos aí que no governo do estado de São Paulo, um comandante, se não me engano, não sei se é coronel, coordena aproximadamente 5.000 militares de alguns batalhões, ele chamando para um ato de convocação do dia 7 de setembro, para os militares da ativa, da reserva, em atos de apoio a atitudes que estão sendo condenados pelo STF, que estão sendo condenados, na verdade, pela grande massa da sociedade brasileira. Então, a nossa atenção deve estar voltada para o que está acontecendo no cotidiano. Inclusive, nós temos feito algumas conversas a respeito da caracterização do eleitorado, né, dessa diversificação, e a gente vê a política em todos os segmentos, né, daqueles que jogam videogames, daqueles que são LGBTQIA+, dos negros de periferia, das mulheres negras, dos empresários, de todo mundo. E tudo isso, né, esse confronto
né, essa discussão política que poderia ser sadia, quando ela vai para o campo do fake news, para o campo da violência, e quando esse discurso é sustentado por pessoas que têm o direito de usar armas, pelo direito e pelo dever de dar a nossa segurança, eu fico imaginando, né, policiais militares que estão sob o comando desse comandante militar, quando na Avenida Paulista, por exemplo, quando se confrontarem por acaso, se houver essas manifestações conjuntas, de bolsonaristas defendendo invasão do Congresso e do STF e outro grupo de manifestantes querendo defender, né, a democracia, querendo defender a legitimidade das eleições, independente de qual candidato, se é primeiro, segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, ou 20ª via, mas que todos concorram e que possam fazer valer os votos que tiveram. Então, como sociólogo e cientista político, é meu papel olhar o que está acontecendo, né, fazer essas análises. Como diz um amigo meu, olha, se falam tanta bobagem por aí, você pode ser, no mínimo, apenas mais um. Então fica tranquilo, né? Eu digo a esse meu amigo que essas bobagens que a gente fala, ela tem lastro, né? E agradeço sempre o incentivo daquelas que nos incentivam a bater um papo, fazer entender, procurar entender o que vai acontecer nas eleições de 2022. Então, é um recado que a gente tem a dar. Os golpes não acontecem com data marcada. Eles são construídos cotidianamente. Até mais, você não sabe, mas precisa. Até o próximo.